Meus amados irmãos, neste momento eu quero falar de um tema. Quero ler em 1 Coríntios 13, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios do universo, todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Em outras palavras, não tivesse amor. É o que esse versículo está dizendo aqui. Deus, só quem pode ter esses requisitos de conhecer a linguagem dos anjos e dos homens, e conhecer o dom de profetizar e todos os mistérios, essa descrição só cabe em Deus. Deus está aqui nesse versículo falando de si próprio, mas que para que vocês entenderem o que Deus está dizendo aqui, que ainda que ele soubesse a linguagem dos anjos e dos homens, e ainda que ele tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios, sem o amor nada seria. Porque, meus amigos, o amor é a base de tudo. O amor, ele é subsistente. Aonde não existia nada, o amor nasceu. Eu quero que vocês entendam isso. Eu vou dar uma explicação clara para introduzir o que eu vou dizer aqui agora. Você está em uma determinada cidade e você vai para outra cidade, e ali você conhece uma pessoa que você nunca tinha visto antes, e dentro do seu coração começa a nascer algo pelaquela pessoa que não existia dentro de você antes. Da onde veio aquele sentimento? Aquele sentimento nasceu do nada, porque não existia em você esse sentimento. E na eternidade, aonde não existia nada, o amor nasceu. O amor nasceu ali. E esse amor, na eternidade, foi crescendo e se desenvolvendo, até que este amor veio ter uma consciência. Este amor veio ter uma consciência. Vocês estão entendendo que o amor, ele é subsistente? O amor nasce do nada, pois Deus, ele é amor, ele nasceu do nada. Amém? Amém? Amém. Pois é, Deus nasceu do nada. O amor, ele é subsistente, mas esse amor foi crescendo de conhecimentos até que chegou uma alma. Deus teve uma alma, e dessa alma veio um espírito, veio o conhecimento da alma. O espírito, ele é o conhecimento da alma. E Deus foi criando tudo isso que nós estamos vendo aqui, toda a matéria, tudo que existe, tudo que é palpável. Deus criou isso em uma linha virtual de pensamento. Isso aí estava dentro dele. Estava dentro dele, mas ele não podia expressar tudo isso que nós vemos aqui. Mas para que Deus viesse expressar aquilo que nós vemos, aquilo que nós pegamos, aquilo que somos, Deus teve que criar a palavra. Vocês estão entendendo? A palavra foi gerada dentro de Deus como um filho, como uma mulher gera um filho. Mas para que Deus fosse gerar esta palavra, para ele conseguir gerar esta palavra, Deus teve que ser santo. Teve que nascer 7 virtudes no Espírito Santo. Dessas 7 virtudes, fé, temperança, longanimidade, a estatura do varão perfeito, foi que Deus conseguiu fazer com que esta palavra gerasse dentro dele. Aquela palavra foi filho porque foi gerada. Aí quando a
palavra foi gerada, quando ele falou a palavra, todas essas coisas foram manifestas. Tudo isso que vocês estão vendo, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 1 João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Quando Deus na eternidade viu toda a raça humana caída, Deus pegou sua palavra, Filho que foi gerada, e enviou esta palavra em carne humana, para que essa palavra fosse derramar sangue, para trazer nós de novo à posição de Adão, para que essa palavra viesse nos purificar. Por isso, mas quando Deus gerou a palavra dentro dele, não fez dele uma segunda pessoa, não fez dele uma terceira pessoa. Aquela palavra é filho porque foi gerada. Não é que aquele Jesus que nasceu de Maria é filho de Deus, não. O Filho de Deus é a palavra que foi gerada dentro dele. Esta palavra se fez carne. Vocês estão entendendo? Quando Deus criou a palavra, mas isso aí, meus amigos, meus irmãos que me ouvem, nós não sabemos na eternidade quanto tempo Deus levou para que esses atributos nascessem nele. E todos aqueles aqui na terra que falaram a palavra e aconteceram as coisas, eles ganharam esses 7 atributos. Essa estatura do varão perfeito, esses 7 dons do Espírito Santo. Vocês estão entendendo que a palavra ela foi gerada com 7 dons. A estatura do varão perfeito. Então, meus amigos, a doutrina da Santíssima Trindade, que Deus é 3 pessoas, isso é paganismo. Isso aí está enredado em todas as religiões do mundo. Mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia não fala assim, que Jesus Cristo ele é o princípio da criação de Deus. Foi através dele que todas as coisas foram feitas, através da palavra. Deus é esta palavra. Vocês estão entendendo? Aí você pergunta assim, irmão, da onde você tirou esta conclusão? Ó, meus amigos, quando eu aceitei o Evangelho, eu tinha 18 anos de idade, e eu fazia uma pergunta para Deus: se eu existo, Deus é meu Criador, quem criou Deus? Eu sempre fazia essa pergunta para Deus. Mas um dia eu estava no meu quarto, eu vi um anjo desse tamanho dentro de uma luz. Aquele anjo fez assim, ó, e chegou um homem diante de mim. Eu não estava dormindo, não era uma visão. O anjo chegou para mim e falou assim: eu vim trazer a resposta daquilo que você tanto pergunta. Aí ele me explicou isso, sobre o amor, esse sentimento que nasceu do nada, que Deus é amor e ele nasceu do nada. Tudo isso que eu estou explicando para vocês aqui foi através de um anjo. O anjo apareceu para mim e me mostrou tudo isso. Espero que vocês estejam entendendo que não são palavras minhas, eu não inventei isso aqui. Então, meus amigos, a palavra ela é irrevogável. Quando Deus falou a palavra, todas as coisas foram feitas pela palavra. Mas no dia que Deus falou para Adão mais Eva: se você comer desse fruto morrerás, no dia que Adão comeu, morreu, porque a palavra é irrevogável. Não é essa palavra que eu estou falando, é a palavra de Deus, é a palavra manifesta com 7 virtudes, é você estando na estatura do varão perfeito. O irmão Bruno estava numa caçada e Deus falou assim: fale a palavra. E o irmão Bruno falou assim: eu quero um esquilo vermelho ali, outro ali, outro ali. O irmão Bruno matou os 3 esquilos pensando que estava matando uma visão. Mas aqueles esquilos não foram gerados pela palavra de Deus. Aqueles esquilos foram gerados pela palavra do irmão Brana. Porque o irmão Brana, ele tinha as 7 virtudes, ele tinha a estatura do varão perfeito. E se você um dia conseguir em você essas 7 virtudes, fale a palavra, que
a natureza está para te ordenar. E você ordenar a natureza, pelo poder desta palavra. É por isso, meus amigos, que o Espírito de Deus tem que trabalhar em nós essas virtudes. E no final, tem que haver um poder para trazer para nós essas virtudes. Que segundo a Bíblia, esse poder cairá em nós à meia-noite. À meia-noite ouve-se um clamor, e daí o esposo irá ao encontro. Existirá o clamor da meia-noite que trará essas 7 virtudes em cada um de nós, para que nós viemos a receber este corpo glorificado. E isso é o que a palavra diz. Então, meus amigos, aonde não existia nada, o amor nasceu ali. E aquele amor foi desenvolvendo até que se tornou uma alma. Daquela alma veio o conhecimento. O Espírito, ele é o conhecimento da alma. E Deus criou tudo que vocês estão vendo aqui numa linha virtual de pensamento. Estava tudo dentro dele, mas ele não podia manifestar o que ele criou. Aí que ele, não sei quanto tempo Deus levou para criar esta palavra dentro dele. Essa palavra foi gerada dentro de Deus, como uma mulher gera um filho. Quando a palavra nasceu, que Deus falou a palavra, todas as coisas foram feitas por ela. E esta palavra, ela é filho porque foi gerada. Não é que Jesus Cristo é filho porque nasceu de Maria, não. A palavra é filho porque foi gerada dentro de Deus. Aí o que aconteceu? Quando Deus olhou para a humanidade e viu a humanidade toda caída, e que Deus não encontrou no meio de nenhum homem que pudesse redimir o próprio homem, ele teve que mandar seu filho, ele teve que mandar sua palavra, para vir aqui na terra sangrar, para através do sangue da palavra nos purificar. Mas isso doeu tanto no coração de Deus, sacrificar sua palavra, sua própria palavra. Ele usou um homem aqui na terra, com o nome de Abraão, e deu a Abraão um filho, porque esse filho nasceria de uma mulher estéril, uma mulher que não poderia ter filho. Mas essa palavra nasceu em algo que Deus, ele era estéril, porque só existia ele, não existia mais ninguém. Mas ele creu que era possível criar esta palavra. Vocês estão entendendo? Mas o sentimento de Deus, quando sacrificou aquela palavra, o seu próprio filho, ele quis expressar isso em um homem aqui na terra, e ele chamou Abraão, e deu a Abraão um filho de uma mulher estéril. Quando esse filho nasceu, cheio de graça e sabedoria, aí Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu próprio filho. Mas no coração de Abraão sacrificou Isaac. Mas a dor que estava no coração de Abraão, quando levantou aquele cutelo para sacrificar Isaac, foi aquela mesma dor que Deus teve quando sacrificou sua palavra. É por isso, meus amigos, que a salvação é banhada com sangue. É por isso que nós temos que entender a crueldade do pecado, o preço que foi pago, para que Deus pudesse afastar esse pecado de vocês. Quando vocês ir cometer um pecado, pense no preço que foi pago, para que vocês fossem libertos desses pecados do mundo. Vocês estão entendendo que a palavra foi que criou todas as coisas. E a Bíblia fala assim, em Hebreus, pela fé, sabemos que os mundos foram criados. Existem 7 dimensões que dão o nome de mundos. Mas para que Deus criasse esses mundos, Deus teve que ter fé. Deus teve que acreditar que era possível criar a palavra. Por isso, meus amigos,
a palavra falada, ela é irrevogável. O diabo, você pensa que o diabo teme o homem? O diabo teme o ministério? O diabo teme a palavra. Amém. A palavra que sai da boca de Deus. É isso que o diabo teme. O diabo teme um homem ungido com o poder da palavra. É isso, meus amigos, que faz a diferença. O Espírito e a palavra. Espero que vocês estejam entendendo o que eu disse aqui. Que isso seja de uma grande reflexão para vocês. Eu quis mostrar isso para vocês um pouco a respeito desta palavra. Esta palavra que está escrita. Esta palavra está escrita sobre esta Bíblia. E aquilo que diz esta Bíblia é o assim diz o Senhor. As pessoas dizem que a Bíblia foi adulterada pela Igreja Católica Romana, mas o Espírito que compõe a palavra não existe nenhum erro no Espírito Santo. É por isso que Deus nos enviou um profeta para restaurar esta palavra, para mostrar o que as religiões disturbaram desta palavra. E nós temos prazer de crer na mensagem desse profeta, porque nos tirou do engano, nos tirou da confusão religiosa, dos credos denominacionais. E o profeta diz assim: você vai no culto para ter um companheirismo, mas se ali estiver pregando algo que você não crê, saia de lá imediatamente, porque a palavra ela é irrevogável. Se alguém estiver adulterando a palavra, saia de lá. Esse ministério de dizer: eu sou da mensagem, eu estou seguindo o pastor tal. Não, você tem que seguir a palavra. Se o seu pastor sair da palavra através de créditos e dogmas, você afaste do seu pastor. É isso que o profeta falou: saia de lá imediatamente e fique com a palavra, porque a palavra é eficaz, a palavra é viva e a palavra responde por você. Muito obrigado, meus amigos, que esta mensagem possa servir de reflexões para todos vocês. Graças a te dou, Senhor. Amém. Porque, Senhor, que as pessoas venham entender o que foi dito aqui, porque Tu és esta palavra, Senhor, do qual foi dito aqui. Tu disseste, Senhor, que ainda que, Senhor, que fizesse caridade, que rasgasse suas vestes, rasgasse sua carne, se não tivesse amor, nada, Senhor. O amor é esse Espírito de luz que compõe a palavra. Esta palavra é viva e é nessa palavra que nós queremos, Senhor, estar. Que o Senhor esteja aqui, Senhor, vindicando Sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, Senhor.